Hoje nós vamos falar sobre dois assuntos que muita gente tem dúvida e pouca gente sabe a diferença ou sabe distinguir todos os tipos. Você sabe quais são os tipos de jornada de trabalho que a nossa legislação permite que você tenha e quais são os tipos de contrato de trabalho? Vem comigo que eu vou contar tudo para você. O primeiro delas, é a mais comum, é a jornada normal. A jornada normal é para aquele colaborador, para aquele funcionário que possui uma carga horária de até 44 horas semanais e até 8 horas diária. Então, por exemplo, de segunda a sexta trabalha 8 horas por dia, vão dar 40 horas e mais 4 horas no sábado de manhã. Esse é o mais normal. O segundo deles é a jornada parcial. A jornada parcial é para quem trabalha no máximo até 30 horas na semana ou 26 horas com possibilidade de horas extras. Um exemplo disso, um estagiário que trabalha até 6 horas por dia durante os 5 dias da semana. O terceiro tipo é a jornada de trabalho ininterrupto. Essa jornada é muito frequente no setor de saúde, principalmente nos hospitais. É para aquele funcionário que trabalha um turno de 12 horas. Ele trabalha 12 horas de forma ininterrupta e descansa 12 horas, depois volta a trabalhar mais 12 horas. Ou seja, ele alterna o seu período de trabalho entre dias e noites. Essa é a jornada ininterrupta. O outro é a jornada de trabalho com tempo parcial. É uma jornada de trabalho onde você determina, por exemplo, que a pessoa vai trabalhar 20 horas na semana. Por exemplo, um freelancer, que ele tem um escopo, ele tem um projeto para seguir e ele tem 20 horas na semana para desempenhar esse projeto. E por fim, nós temos a jornada de sobreaviso. A jornada de sobreaviso é para um colaborador ou para um funcionário que ele tenha que atuar fora do horário de expediente dele. Por exemplo, um profissional de TI. Pode ser que ele precise ser ativado, precise ser acionado no final de semana e esse período em que ele atua fora do horário de trabalho dele, fora da jornada comum de trabalho dele, entra na jornada de sobreaviso. E agora nós vamos ver os tipos de contrato de trabalho. E o primeiro deles é o mais comum, disparado, que é o contrato de trabalho por tempo indeterminado. É aquele contrato que você faz com um colaborador comum, ele segue o período de experiência normalmente e não tem tempo para terminar. O outro tipo de contrato de trabalho é o contrato de trabalho por tempo determinado. É aquele contrato que o funcionário é contratado para um período já especificado. Por exemplo, um professor que leciona durante um único semestre letivo. Por exemplo, um trabalhador do setor de cana-de-açúcar, que a gente chama muito de safrista, que ele vai trabalhar durante aquela safra de cana-de-açúcar. Esse é o contrato por tempo determinado. Nós temos também o contrato de experiência, que ele acaba se transformando no primeiro contrato que eu citei, que é o contrato por tempo indeterminado. O contrato de experiência é quando você contrata um funcionário, um colaborador, para ficar inicialmente por 90 dias na sua empresa. Depois de 90 dias é feita uma reavaliação para saber se ele vai se tornar um trabalhador por tempo indeterminado ou se ele vai ser dispensado. Nós temos também um contrato de trabalho intermitente, onde o trabalhador é contratado para atuar em períodos alternados. Por exemplo, um garçom, que pode ser contratado apenas para trabalhar em eventos ou nos finais de semana. E por último, e também muito comum, nós temos o contrato de trabalho temporário, que é quando um trabalhador é contratado numa empresa apenas para atuar por um determinado período, por exemplo, para cobrir férias de outro funcionário que saiu. Esse é o contrato de trabalho temporário. Gostou do conteúdo? Curte, compartilha para que ele chegue a mais pessoas e fica com a gente.